Olá, eu sou o pastor Tiago. Olá, eu sou a Luana. E este é o programa Bem Casados. Seja muito bem-vindo. Um programa semanal aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na IPP TV, para trazer para você conhecimento bíblico relevante, embasado nas Escrituras, para auxiliar você na vivência conjugal, no seu casamento e na sua família. Então seja muito bem-vindo novamente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre o perdão bíblico. Sim, C.S. Lewis certa vez disse que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que possuam algo para perdoar. É inegável que a ideia do perdão, ela é graciosa, ela é filosófica, né? Perdoar traz a reflexão de que somos bem-aventurados ou uma virtude até o dia em que realmente precisamos perdoar alguém, né? Ou seja, nós pregamos o perdão, falamos do perdão, falamos o quanto podemos ser perdoados e sobre a graça de Deus, até o dia que somos então desafiados a perdoar. Inclusive, né, nós falamos sobre perdão, mas às vezes existem aquelas frases assim: isso eu não perdoaria, ou isso eu nunca perdoaria no relacionamento conjugal. Mas o que será que as Escrituras falam a respeito disso? O que será que a palavra de Deus traz de conhecimento para nós? E como também podemos aprender a viver o perdão no relacionamento conjugal? E hoje, para falar desse tema conosco, temos um casal muito especial, o Roberto Quirino, presbítero e diretor aqui da IPP TV, com a sua esposa Cris. Pois é, tudo bem, pastor, Luana? Estamos aqui, né, para falar sobre perdão, que é um tema, como vocês disseram, né, sempre muito difícil, porque é muito fácil a gente falar de perdão e a gente sempre espera ser perdoado. O negócio é quando a gente tem que aplicar o perdão, o outro, né? É verdade. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder falar sobre esse tema que é um tema inspirador, porque o perdão, ele traz para a gente, ele remete para a gente o que Cristo fez por nós na cruz, né? Então, assim, é maravilhoso poder falar disso com vocês. E aqui nós temos, né, um casal, perdão, Lana, aqui nós temos um casal experiente, Sim, né? Já começando o perdão ainda. Exatamente. Me perdoe, Luana. Sim, pronto, estamos praticando o perdão. Mas eles são experientes há 23 anos, né, Luana? Não, tá errado. Mais 28 anos de casados. Que bênção, né? É bom conhecer e ver casais há muito tempo aí de carreira, né? E mostrando, né? E demonstrando pra gente, através desse bate-papo, sobre o perdão, sobre a fé em Cristo Jesus, como vivenciaram, né? Nesses 28 anos de casados. E tem 2 filhos, a Isabela, de 23 anos, e o Leonardo, de 24, certo? Não, ao contrário. Ao contrário? Perdão. Ao contrário. Quase gêmeos. Foi. Ainda bem que foi a gente que errou e não vocês. Ainda bem. Filhos, assim? Sejam bem-vindos ao programa, é um prazer tê-los aqui, falar de um tema importante e relevante. Eu acho que nesses 28 anos teve muita coisa para perdoar e ser perdoado. Será que mais no começo ou agora? Exatamente. Então você que está nos acompanhando vai poder ter essas informações, esse ensinamento bíblico, com o testemunho desse casal, com o ensinamento bíblico. E para começar, o que é o perdão? Eu acho que é importante a gente falar como praticar o perdão. É importante entender o que é o perdão, porque às vezes há falha nessa prática pela falta de entendimento bíblico a respeito do que realmente é o perdão, ou então a prática dele de uma forma equivocada, né? Ou seja, atribuindo elementos que as Escrituras não atribuem. E para vocês, né, e obviamente nas Escrituras, o que é o perdão? Veja, pastor, eu acho que tem uma figura muito interessante relacionada a perdão. Quer dizer, primeiro que perdão não é amnésia, né? Eu perdoei. Essa coisa de que os seus pecados foram esquecidos é com Deus, né? A gente não sofre de amnésia, então a gente não esquece. Mas eu acho que uma figura muito prática para o dia a dia é que o exercício do perdão nos leva a lembrar de determinadas situações em que o companheiro, em que o cônjuge falhou, muitas vezes gravemente, de maneira grave. Mas isso não nos machuca tanto quanto machucava. Quando a gente exercita o perdão, a gente meio que cicatriza uma ferida. Essa é uma figura, a gente vai ficar com a cicatriz ali, a gente vai olhar e vai lembrar, mas aquilo não dói mais, aquilo não incomoda mais. Acho que essa é uma forma muito prática da gente entender o que é perdão. Perdoar não é esquecer, porque a gente não vai se esquecer daquela situação, mas aquela situação não vai te incomodar mais tanto. E perdoar é um exercício que depende muito, na minha visão, do seu relacionamento com Deus. Se você não está num relacionamento próximo com Deus,
se você não experimenta um relacionamento vertical, efetivo, se você não experimenta um relacionamento vertical de oração, de entendimento da palavra, você não tem como perdoar o seu irmão, e muito menos o seu cônjuge, né? Porque eu tenho a impressão de que o pecado do cônjuge a gente sente mais. Eu acho que parece que a gente sente mais do que o do outro irmão. Dói, né? Dói muito mais. Dói mesmo. Mas um exercício interessante que nós fazemos desde sempre é que a gente tenta lembrar que poderia ser a gente no lugar do outro. Porque eu não tô livre de tropeçar, entendeu? Como ele, no caso da situação de um pecado contra mim, né? De uma necessidade de perdão, de liberar perdão. Eu tenho que fazer o exercício de que eu poderia estar no lugar dele, não é verdade? Então, assim, e eu estou no lugar dele, porque Cristo, ele tem que me perdoar o tempo todo, porque eu não posso nem respirar, nem pensar que eu já peco. Então, assim, por que é que eu peço misericórdia para mim, mas não posso dar misericórdia para ele, que é a pessoa mais próxima da minha vida que Cristo me deu? Então, esse é um exercício que a gente faz sempre, que a gente conversa sempre. Sim, como o presbítero citou aqui, que é um relacionamento muito nosso com Deus primeiro, né? Sim. Algo vertical para depois ser horizontal, né? E baseado nisso, será que nós, como cristãos, estamos vivendo esse evangelho em casa, estamos perdoando, estamos exercitando isso no nosso lar? E também acho que 2 elementos que vocês falaram que fazem muito sentido para mim vai doer, a cicatriz vai ficar, eu vou olhar, mas eu não vou mais sofrer por aquilo. Isso traz a ideia de que o perdão ele não só está embasado no sentimentalismo, né? Ou seja, na ideia de eu preciso sentir, parar de doer completamente ou esquecer completamente, mas está embasado numa decisão que tomamos, né? E um outro elemento, Cris, que você falou que eu achei fantástico também, é se colocar no lugar do outro, né? Porque é interessante, né? No aconselhamento bíblico, nós atendemos pessoas e às vezes chegam casais aqui há 35 anos casados, no qual 30 eles carregam mágoa um do outro. Aí, inclusive, depois de 35 anos que a família está estabelecida, os filhos já estão grandes, já teve casos assim, de acontecer o divórcio. E aí, quando você vai dizer, mas o que está acontecendo? Financeiramente está bem, a família está bem, os filhos estão casados, formados, servindo às vezes na igreja, isso acontece no meio cristão. Sim. Por quê? Porque há 25 anos atrás ele me falou uma coisa, ou ela me falou, que eu fiquei magoado, e aí carrega muito tempo isso, e aí acaba tendo problemas. E aí volta naquela pergunta que Luana fez, sobre a questão de viver o evangelho no lar, né? Sim. Essa é a parte mais difícil, né? Você falou a respeito dessa coisa das lembranças, essa coisa de você olhar para a cicatriz e lembrar que ela existe, isso vai fazer parte da tua vida, mas você também não tem que jogar na cara do teu cônjuge, né? Puxar aquela listinha de lembranças amargas, né? Baú da discórdia. Não é nem da felicidade, né? O baú. Então, assim, ela faz alguma coisa, aí ela fala, aí eu faço alguma coisa contra ela fala assim, você fez isso. Eu falo, mas você... Peraí que agora é a minha vez. Eu admito que eu peco muito nesse aspecto. Não, eu não puxo a lista, eu não abro o baú da discórdia, mas eu tenho muito essa coisa do contra-ataque, vamos dizer assim, né? Como ela diz sempre, né? A melhor defesa é o ataque. Então, assim, olhar para a cicatriz e saber que ela está lá e você se lembrar dela eventualmente e não sentir dor, não quer dizer que você também pode jogar isso na cara do seu cônjuge. E o exercício diário do relacionamento é fundamental para que não haja esse acúmulo de situações mal resolvidas. Porque às vezes são coisinhas que acontecem no casamento e acontecem. É uma discórdia aqui, é o tubo de pasta de dente, é a toalha em cima da mesa, sei lá, enfim, em cima da cama, da mesa. Na mesa a gente não tinha visto ainda mais. Experiências aqui. Revelações. Perdoado. São pequenas coisinhas que às vezes a gente vai acumulando, a gente não deixa para falar, não fala, não tira limpo. Às vezes tem uma situação de dúvida, olha... Você tem uma situação, às vezes, de relacionamento com outra pessoa, de amizade, enfim. Tem algumas situações que precisam ser tiradas a limpo. Tem situações que o casal precisa sentar e precisa conversar e precisa liberar perdão. E aquilo não pode ficar assim, não, deixa lá.
eu esqueço isso, depois a gente resolve. Esse negócio de depois resolve é terrível. Tudo precisa ser feito limpeza. A casa precisa ser feita limpeza para que ela possa ser bem habitada. O relacionamento da gente precisa ser feito a limpeza para que ele possa ser desfrutado com saúde, com graça, né? E aquela passagem que diz que não se põe o sol sobre a sua ira, a gente acha aquilo de essencial importância. Por quê? Porque nós, graças a Deus, nunca dormimos bravos um com o outro. Já dormiu, mas ela me acordou. Exatamente. 3 da manhã. É bem Querido. Exato. É um bom horário, é um horário que ele já dormiu bastante, não vai conseguir pensar. Olha aí, Brasil, estratégia. Já me acordou algumas Brincadeira. vezes nesse horário. Mas eu, assim, ela não dorme. Não, eu não consigo dormir enquanto a gente não resolve o problema, sabe? Por quê? Porque os problemas têm que ficar no dia que eles aconteceram e morrer lá, né? Para que não fique, como ele falou, aquele restinho de mágoa, aquela coisinha guardada, que é o que acontece com as pessoas. Não, depois a gente resolve. Não, deixa pra lá. Deixa para lá. Isso não é nada. Ou vai passar. Não passa. Resolve. Resolve, porque isso vai minando, vai corroendo. É igual ferrugem. Você vê um pontinho, você acha que aquilo não vai ser nada e ele fica. A hora que você vê de novo, aquilo comeu metade do objeto. Então, assim, não pode deixar aquilo comer o relacionamento, entendeu? Tem que resolver na hora que acontece. Com disposição de liberar perdão, né? Com disposição, exatamente. Essa coisa de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira é importante também, irar e não pecar. Não pecar, né? Exatamente. Então, assim, também na hora que você tá bravo, na hora que acabou de acontecer, Não é é a um melhor momento. hora para vocês conversarem. Mas cuidado. Espera um pouquinho, né? Dá uns 15 minutos, espera passar aquele furor, né? Espera passar Sim. aquela quentura, aí ora, busca o conselho de Deus, pede para que Deus dê discernimento, para que Deus oriente as palavras, porque depois que a gente fala, a gente não tem como retornar aquilo que a gente falou, e a gente acaba magoando muito profundamente as pessoas que a gente mais ama. Em especial a pessoa que a gente mais ama, que é o nosso cônjuge. Uma vez eu li um artigo que falava sobre o perdão bíblico e vocês falaram muito sobre não usar a mágoa para a ofensa, né? Uhum. Porque é muito fácil a gente usar coisas do passado para... E a gente sabe o que machuca o outro, Sim, né? porque conhece, né? O convívio Exato. faz a A gente gente sabe saber, o que né? machuca. Exato. Tem gente de fora, né, que fala uma coisa e fala, poxa, você me machucou. Mas o relacionamento conjugal, o marido, a esposa, nós sabemos o que machuca um outro. E o autor disse assim, quando você perdoa, você toma a decisão de não mais levar aquilo a uma discussão. Não vai levar mais à mesa, que é a ideia do esquecimento bíblico, né? Quer dizer, Deus, obviamente, não esquece, mas ele não traz mais num relacionamento ou numa conversa, numa discussão, dizendo, Tiago ou Luana, olha o que você fez lá no passado, lembra disso? Então, é uma decisão de que mesmo você tendo a possibilidade da lembrança, e talvez você tenha até um momento propício para dizer, agora é o momento de jogar na cara. E você tomar a decisão de dizer, não vou fazer isso. E dá aquela vontadinha, né? Mas é aquela história de você não remexer no lixo, né? Exatamente. Isso, exatamente. É um exercício que você faz de não vou tocar nesse assunto. Se eu decidir perdoar, eu não vou trazer, porque minha responsabilidade é com Deus, né? Mas é uma Se decisão. eu falei que é Deus que eu perdoei, Boleto pago, você não vai olhar ele de novo. Você não vai... nem que eu tenha que perdoar Você guarda novamente, ele né? 5 anos, você guarda ele 5 anos, mas você fora. joga ele fora sem nem olhar para ele. Exatamente. Não é verdade? É um boleto pago, é um problema resolvido. Não se olha para ele de novo. Você sabe que ele existe, você sabe que ele ficou no passado, mas você não olha para ele outra vez. Vocês falaram de decisão, essa coisa da decisão, eu acho fundamental esse ponto de você decidir perdoar. De você tomar essa decisão quando acontece alguma coisa no teu relacionamento. Porque muito se fala do amor, da paixão, acho que vocês já até tiveram a oportunidade de falar sobre isso no programa ou não, talvez vão falar ainda, a coisa de você decidir amar a partir da aliança firmada, né? Porque o amor, a paixão é uma coisa, o amor é outra, o amor é um processo, né? O amor você decide. Eu acho que o perdão é a mesma lógica. Você decide tomar essa decisão de perdão baseado no teu relacionamento, primeiro, no teu relacionamento com Deus, porque se você não está bem, você não vai conseguir. Esqueça. Você não entendeu. Esqueça. Se você não entendeu o perdão de Deus na sua vida, se você não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz para você,
um perdão dos seus pecados que você não merecia, que você não fez nada para merecer e não vai fazer, você não é capaz de fazer nada. Então, se você não entendeu isso, você não é capaz de exercitar perdão. Então, primeiro é o relacionamento. Sim. E depois a decisão de aplicar isso na sua vida. É engolir o seu orgulho. O ego, né? Que é outro, é outro desafio. É outra empreitada, né? Porque, né? Isso dá um programa só. Que envolve expectativas, né? Eu sei que vocês falaram já algumas questões com relação a isso, mas como foi esse crescimento, né, para chegar numa visão como essa? Então, há 28 anos que vocês estão juntos, eu acho que vocês tiveram muitas oportunidades. Muitas oportunidades de perdoar, de ficar magoado. E como que foi? Porque hoje nós estamos falando aqui para casais que talvez estejam aí há 30, 40, 50, mais tempo do que a gente. Né? Ou até um mês de casado, ou né? Até uma semana, um mês. Na ideia do tubo, né? Da pasta. E é claro que a gente idealiza o casamento, e eu acho que não tem nenhum problema com isso, dentro de uma expectativa correta. Ninguém casa para brigar, ninguém casa para conflitar. Todo mundo casa para viver a alegria e a aliança. Eu acho que conhecendo ao Senhor ainda muito mais essa aliança do casamento. Mas como foi para vocês esse crescimento? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi esse processo? Olha, o começo é sempre muito bom, muito fácil, muito prazeroso. Porque você está se conhecendo, vocês estão se conhecendo, é uma fase de descobertas, né? Tem alguns conflitos, pequenos conflitos, mas por quê? Porque você veio de um lar que é diferente do lar que o seu esposo viveu. Então, assim, são duas culturas se encontrando. Então, acontece uma adaptação, mas não é uma coisa chocante, não é um choque, né? É um encontro. Agora, quando a intimidade chega, porque os problemas vêm com a intimidade, né? Quando a intimidade chega, aí é que as coisas começam realmente a acontecer. Aí que o casamento realmente começa a acontecer. E começa a ser posto à prova. E começa a ser posto à prova. Que, assim, para algumas pessoas leva 3 anos, 5 anos, né? E para algumas pessoas leva 1 ano, 1 ano e meio. Menos até. E às vezes menos. Então, assim, por isso que as pessoas falam, estou passando por uma crise. Não, filhinha, vocês já se conhecem, já sabem os pontos fracos uns dos outros e estão usando isso um contra o outro. Agora está acontecendo choque, né? Mas se acontece isso no mundo, a situação é diferente. É aí que acontece. A gente não está mais apaixonado. A paixão acabou. Né? Agora a gente vai ser só amigo e vai viver cada um a sua vida. Eu casei para ser feliz. Eu casei para ser feliz. Não preciso aturar seu mau humor. Exatamente, entendeu? Agora, quando o casamento está passando por isso e é dentro da igreja, conta muito a maturidade que o crente tem dentro da palavra para poder ele lidar com essa situação. Porque passar por isso, todo mundo passa, né? Então, assim, isso assim, é devocional, é vida com Cristo, como é que está a sua vida de trabalho, de serviço, como é que o seu cônjuge encara o seu trabalho dentro da igreja, porque até nisso a gente já viu conflito. Sim. Entendeu? Mas o tempo, né? Exato. Que passa muito tempo, por exemplo. Trabalhar na igreja, obviamente, é uma bênção, né? É a graça do Senhor. Mas se for feito sem sabedoria, isso pode gerar conflitos no casamento. Exato. Só uma observação aqui. Porque... Quando vocês falaram sobre, depois de 1 ano, de 1 mês, né? Depois de, né? Acho que a nossa crise no casamento foi no primeiro mês. A gente foi atípico, né? Porque no 1 mês já queria, meu Deus, o que eu fiz? Foi, lembra? Mas já passou. Passou, graças a Deus. Graças a Deus passou, mas foi no primeiro mês. Quer dizer, a gente não teve nem tempo de se conhecer e já criou os conflitos, exatamente. Vocês perguntaram a respeito de foi fácil. Não foi fácil. Dizer, obviamente não foi fácil. Mas porque nós nos casamos muito jovens, primeiro ponto. Nós nos casamos muito jovens. Eu tinha 24 anos, ela tinha 18 anos. Nós nos casamos. Indico? Segundo, ela estava em processo de conversão e eu, apesar de ter tido alguma experiência anterior, e eu digo com Deus e não com uma denominação, mas por eu ter tido
por eu ter conhecido Deus, de certa forma, eu tinha uma relação, eu tinha um conhecimento, vamos dizer assim, a respeito da ação de Deus na minha vida, mas eu estava muito longe do meu processo de santificação, da minha caminhada, do conhecimento bíblico, do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, que é fundamental. Então, assim, por tudo isso, foi muito difícil. E, além de tudo, eu trabalhava em televisão, eu era repórter, que, acredite, foi um problema para o nosso casamento. Sim. Porque eu viajava muito, eu ficava muito tempo fora de casa. Muito exposto. Muito exposto. Muito assediado também, de certa forma, porque eu era apresentador numa cidade pequena, no interior de São Paulo, enfim, existia ali uma coisa do, ele trabalha na televisão, é o cara que apresenta o jornal e tal. Então tinha um encantamento muito mais pela profissão do que por mim, obviamente, porque, né? Que por mim mesma, só ela que eu consigo. Mas pela profissão, pelo cargo, enfim, pela posição. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse situações muito complicadas, muito difíceis. E que foi através da nossa caminhada espiritual, através da nossa maturidade adquirida através da comunhão com Deus, através do estudo da palavra, através do estudo de grupos de casais. A gente sempre participou de grupos de casais desde que a gente entrou na igreja. Então eu incentivo os jovens casais que por acaso não estejam participando de grupos de casais, participem. Porque o grupo de casais, além dele te dar conhecimento da palavra, além dele te dar embasamento, ele te dá uma coisa que é fundamental, que é troca de experiência com um casal mais velho. Exatamente. Você aprende muito. Você aprende demais. Aconselhamento. Exatamente. Pessoas que já passaram pelo mesmo problema que você está passando, já saíram do problema e vão facilitar a sua vida. Exatamente. Vão facilitar o passar pelo problema, entendeu? Vão dar uns passos adiante, né? A gente passou por isso lá no começo, com casais que nos ajudaram muito. Sim. E nós pudemos, ao longo dos anos, participar de grupos de casais, e ser líderes de grupos de casais, e receber grupos de casais na nossa casa, e pudemos ajudar casais jovens que passaram por situações pelas quais a gente passou e falou assim, olha, peraí, não é o fim do mundo. Vai dar tudo certo, entendeu? Vamos orar, vamos conversar, e vocês vão conseguir passar por isso, vão conseguir liberar perdão. Né? Voltando ao nosso tema. Que quando chegou no nosso grupo, o casal, eu ouvi letra por letra, não tem jeito mais. E assim, eu falei, não é isso. Tem sim, como não tem jeito, né? Falei, gente, Cristo deu um jeito na morte. E o que é isso para ele resolver? Nada, né? Então, assim, isso é maravilhoso. A gente vê Deus usando a gente para ajudar o irmão a resolver um problema. Usando as nossas experiências, né? Os nossos pecados para ajudar. Exato, exatamente. Olha, eu já passei por isso. E a gente olha hoje para vários casais que a gente teve a oportunidade de aconselhar e de acompanhar e ver que eles estão bem, né? Que o casamento foi restaurado, que eles tiveram filhos, que eles estão felizes e estão vivendo um casamento bonito. E ao mesmo tempo a gente assim, muito feliz de ter sido usado por Deus. Né? E ao mesmo tempo a gente assim encontrar pessoas que ajudaram a gente nos nossos momentos de problema e agradecer a Deus pela vida deles e ver que eles estão ali ainda, que a gente pode conversar com eles e dizer, olha, vocês fizeram isso pela gente, vocês fizeram parte do nosso casamento também, né? Sim. É a mutualidade, né? O viver em mutualidade, crescendo junto. E dentro... Exatamente isso que eu ia falar da mutualidade, que é muito importante, né? Aprender com casais. E aproveitando também essa dica de aprender com casais, eu quero convidar você, tanto presencial quanto online, a participar da nossa EBD de casais aqui da Presbiteriana de Pinheiros. Então, vamos ver um vídeo da Viviane. Olá, meu nome é Viviane, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Bíblica Dominical Adultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje eu estou aqui para te convidar a participar conosco de uma de nossas salas. É a Sala Família Segundo o Coração de Deus.
E eu venho fazer esse convite porque nós temos 290 vagas online. Sendo assim, você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você pode participar da nossa aula. Basta simplesmente você fazer a inscrição ao acessar o site da nossa igreja por meio do seguinte endereço: www.ippinheiros.org.br/inscricão EBD. Você vai escolher a sala Família Segundo o Coração de Deus, preencher as informações solicitadas e em seguida você já vai estar inscrito. No dia 25 de julho, nós começamos a nossa EBD do segundo semestre. E aí, nesse dia, às 9h40 da manhã, basta você acessar pelo mesmo site, só que agora com final diferente. Você vai entrar em www.ippinheiros.org.br/EBD. Você vai na lista das salas, vai escolher a sala Família Segundo o Coração de Deus. Você vai clicar e você já vai ter acesso à sala por meio da plataforma Zoom. Então, não deixe de participar. Você vai poder ter acesso a vários temas pertinentes à família. Então, nós aguardamos vocês a participar conosco da melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Será um prazer tê-los conosco. Até mais. Olha que bênção, né? A nossa igreja tem sido muito abençoada pela chegada de muitas famílias. Hoje tem a TV, onde nós podemos levar a palavra de Deus, temos o centro de aconselhamento e temos uma EBD que vai estar voltando aí com tudo, com as salas, com organizações novas, trazendo o conhecimento da palavra de Deus. Então, fica aqui o convite da Viviane, o nosso convite também, para que você entre no site ippinheiros.org.br, faça a sua inscrição e faça parte da classe de casais, como nós estamos conversando aqui, algo muito importante para o seu crescimento espiritual. Ah, mas eu sou casado há pouco tempo, não tenho nenhum problema. Você não procura a sala de casais porque você tem problema, você procura por você evitar os problemas lá na frente, para que você possa crescer a cada dia mais espiritualmente, junto com a sua família, sendo um marido e uma esposa, segundo a vontade, né, o querer do nosso Deus. Vamos continuar com esse bate-papo tão gostoso. Bom ouvir testemunhos, ouvir como Deus restaura. Nós temos tido a oportunidade de trabalhar com casais, de ver o que o Senhor tem feito com relação a isso, não é? Sim. E assim, olhando para todo esse cenário, né? A gente falou sobre o perdão, o que significa, como é no nosso viver do lar, de perdoar a cada dia, não deixar passar, não se pôr o sol, né, sobre a vossa ira. E qual é o custo que a falta de perdão traz para o casamento, para o relacionamento conjugal? Dor, muita dor. A gente passou por isso, porque a gente não aprendeu tudo isso assim. A gente, processo, né? A gente foi massacrado no processo. Não tem jeito. Nós somos pecadores. Se a gente tivesse recebesse o problema e já tivesse na cabeça já a solução dele e já ficasse tudo bem, mas não é assim. Né? Nosso pecado não deixa isso acontecer. Nosso pecado traz o egoísmo, traz a vaidade, e está acontecendo isso comigo, ele não tinha o direito de fazer isso comigo, né? Então, assim, a gente passou por tudo isso. E a dor, sabe? Não trouxe nada além de dor, não trouxe nada além de sombra para a vida da gente, de falta de luz mesmo. Então, assim, é muito triste ver as pessoas passando por isso, porque a gente sabe o que é, porque a gente passou por isso, né? Todo mundo vai passar, todo mundo passa, e o que a gente pode fazer para poder ajudar, amenizar, e para que as coisas passem rápido para as pessoas, porque a gente não quer ver sofrimento do irmão, a gente quer ver todo mundo junto, todo mundo feliz. Então, assim, é muito triste, é muito triste. É muito difícil, assim, a falta de liberação de perdão, mas ao mesmo tempo é muito difícil você estar pronto para liberar perdão imediatamente. E aí volta naquilo que a gente já falou, né, a respeito da nossa comunhão vertical. Mas eu sempre usava como exemplo a parábola, eu acho que é um grande exemplo para muitas coisas, para perdão, mas vale para o casal também, que é a parábola do servo incompassível, que foi lá no rei, o rei perdoou a sua dívida milionária e ele mandou prender o cara que devia uns tostões para ele. Bem lá. Menos, né? Muito menos, né? Muito menos. Ele viu a graninha lá para ele mandou prender. Então, acho isso.
O problema é que a gente não tem esse entendimento Imediato. tão facilmente. Não é uma coisa muito fácil. A gente falar sobre isso, como vocês falaram no início do programa, falar sobre perdão é muito mais fácil do que exercitar perdão. Falar sobre como nós devemos agir, sobre como nós devemos perdoar, como nós devemos enterrar o nosso ego, como nós devemos não ter orgulho nesse momento e do quanto a gente foi pensar... ferido também no Sim, processo, né? exatamente. Dependendo da gravidade do... Exato. Sim, porque a gente também sente, né? A gente, muito menos, obviamente, do que... Aí a gente tem sempre que correr para Cristo, né? Muito menos do que Cristo sofreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar perdão, para que nós pudéssemos ser perdoados. Cristo foi massacrado pelos pecados que ele não cometeu, mas pelos pecados do mundo. Então a gente, para chegar a isso, para chegar a lembrar disso no momento de crise, é muito difícil. É muito difícil. Então a gente precisa estar sempre em comunhão, porque é nesse momento que a nossa comunhão com Deus é colocada à prova. Sim. Porque é nesse momento que a gente vai falar assim: Senhor, me dá discernimento, acalma meu coração, me mostra o caminho, como eu devo falar com a pessoa que eu amo, com a pessoa que o Senhor colocou para dividir a vida comigo, carne da minha carne. Então, isso vai minando muitas áreas da vida, né, do casal. Por exemplo, a gente pode falar aqui do próprio relacionamento, da comunicação bíblica, né? Às vezes para de falar em amor, aquilo que Efésios capítulo 4 falar com mansidão, com amor, com graça, palavras que são adequadas. Quer dizer, a comunicação passa a não ser mais adequada. Se tem filhos, a educação dos filhos é comprometida, porque às vezes um vai ficar, mas sua mãe falou, seu pai falou por causa da mágoa, vai tentar fazer um jogo ali. Na vida sexual do casal, né? Como é que você vai ter uma vida íntima que seja louvável a Deus, que louve ao Senhor, né? Que adore ao Senhor, se você está com mágoa daquela pessoa. Então, a mágoa ela vai minando, e, inclusive, não só a convivência dos dois, mas os filhos, às vezes até a igreja, né? O fato de viver, inclusive o próprio coração com auto-engano, né? Aquela ideia de na igreja estar de mãos dadas, porque nós temos uma questão social para mostrar, né? Mas quando chega em casa é cada um para um lado, cada um faz suas coisas. E a tendência de viver o princípio bíblico, ou de não vivê-lo, né? Porque o Senhor diz na sua palavra que nós éramos dois e agora nós somos um só, né, Luana? Você que me aguente. Tenho uma frase do Dave Harvey no livro dele, Quando Pecadores Dizem Sim, que ele diz assim: eu sou um pecador e sou seu para todo sempre. Não sei se é alegria ou desespero. bom, agora tem que ser alegria. A gente já está do meio para frente, né? Então... Agora tudo é alegria. Exato, E ele traz isso dentro da expectativa de que nós convivemos com pecadores, né? Quer dizer, eu acho que o que você falou, Cris, também faz muito sentido para mim, que é a ideia de o quanto eu me sinto ferido, porque a gente sente, né? Claro. O Roberto também colocou a ideia de, sei lá, às vezes o casal fala assim no atendimento: eu esperava isso do meu amigo de trabalho, eu esperava isso, né? Mas eu não esperava isso da minha esposa. Eu não esperava isso, né, do meu marido. E tem um livro que ele fala assim: o que você deve esperar do seu marido, da sua esposa? Pecado. Porque convivemos com pecadores, somos pecadores, né? Sim, e muitas vezes a ofensa que nós enxergamos como contra nós foi, na verdade, culpa nossa. Sim. Né? Nós levamos o nosso cônjuge a agir daquela maneira, porque você falhou antes, você faltou antes com ele, né? Então você vai faltando com ele, e aí no momento em que ele chega no limite dele, ele te agride, e aí você toma a defensiva e fala: não, ele me agrediu, eu fui ofendida, não vou perdoar, mas a culpa é tua. Também, né? Também. Exato. E tem uma questão de que eu sempre que estou refletindo agora mais, né? Ou seja, a gente vai crescendo, vai aprendendo a cada dia, sobre ainda a ideia do receber a culpa ou do receber a ofensa. Eu sempre fico pensando assim: eu estou mais preocupado porque a minha esposa me ofendeu ou ela ofendeu porque ela ofendeu a Deus? Porque às vezes a nossa preocupação é com a nossa ofensa, mas o quanto, talvez Luana ou eu, nós ofendemos a Deus, porque daí a preocupação muda. A preocupação não é com o meu ego, a preocupação é em cuidar da minha esposa para que ela possa ser tratada, curada, perdoada pelo Senhor. E aí o meu alvo de preocupação passa a ser
o outro e não a mim mesmo, e não o quanto eu me senti ofendido. Não, Luana, isso... Sim, profundo, hein? Gostei. Então, Luana, Gostei. hoje eu tô filosófico. É. Bom, nós falamos um pouco sobre isso. Eu quero só trazer um pouco mais de reflexão. Não esquecemos. Eu acho que a Cris lembra de alguma ofensa do Roberto. Não é para trazer agora não, tá? Ah, obrigado. 28 anos. Não, mas... Não vamos contar os 28 anos. Não vamos contar. Mas, Não, também não ia caber em pra acabar o programa. Né? Roberto, com certeza, presbítero, Tem você mais lembra... você lembra das ofensas, né, da Cris. Sim. E como que vocês falam, nós não esquecemos. Ou seja... Olha, acho que algumas a gente esquece, assim, as menorzinhas assim, a gente já não lembra mais. Mas sempre tem a gente sempre faz uma coisa ou outra assim, muito grave, né? A gente sempre dá aquela escorregada assim, bacana, assim, né? Vai treinando e... Aí tem uma hora que você apronta uma que você fala assim, pois é, né? O que eu fiz aqui? E isso já aconteceu dos dois lados. Eu já fiz as minhas, ela já fez as dela. E não que a gente tenha esquecido, obviamente. Eu não esqueci, eu tenho certeza que ela também não. E a gente não vai esquecer. A gente vai, sei lá, ficar junto o tempo que Deus estiver preparado para nós. E nós não vamos esquecer dessas ofensas que nos machucaram mais, que nos magoaram mais. Mas eu acho que a liberação do perdão... ela é fundamental para que você não se esqueça, mas para que você olhe para aquele fato, como ela disse, como um aprendizado, como uma lição, sabe? Puxa vida, eu fiz isso aqui e eu magoei a Cris, eu provoquei dor, eu provoquei choro, eu provoquei decepção na pessoa que Deus colocou para eu cuidar como homem. Né? O amor do marido é o amor sacrificial. Sim. A nossa meta é inatingível, né, Tiago? Nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Será que nós somos capazes de morrer pelas nossas esposas? Será que nós conseguiríamos responder a esse amor sacrificial verdadeiro? Né? Então, assim, quando você decepciona a pessoa que Deus colocou na tua vida para que você ame dessa forma, quando você cai em si, isso também te provoca uma reação muito ruim, né? Quando você tem consciência do seu pecado, você também vai ter dor. Então, assim, esquecer, não. Principalmente essas mais graves, assim. Mas a gente consegue olhar para aquilo como uma lição. Tipo, eu não quero que a Cris sofra. Porque se ela sofre, eu sofro. Porque nós somos uma só carne. Eu não quero que ela sofra com isso. Eu quero que ela seja absolutamente feliz. Eu quero poder proporcionar para ela o melhor. O melhor do ponto de vista de relacionamento, de casamento, de relação com os filhos, de vida a dois, né? Sim. Lembrando sempre que nós dois somos o núcleo, né? A gente está vivendo agora uma fase diferente, porque os filhos uma casou, o outro tá prestes a casar, então a gente está de ninho vazio. E isso foi uma preocupação para muitos amigos nossos, mas sinceramente nunca foi uma preocupação nossa. É quando você tem bem definido, né, esse papel, ou seja, do núcleo, né, quer dizer, que é aquele princípio bíblico do... É estrutura mesmo. A estrutura, né, que é aquela ideia bíblica do temporário, permanente e temporário. Quer dizer, nós crescemos numa família, somos temporários ali, porque vamos sair, Exato. Constituir nossa família permanente e depois o temporário, né? Vocês falando sobre perdão e esquecimento, ou não esquecer... Eu lembro, uma vez eu li onde dizia assim que as ofensas, ou o perdão, né, que nós recebemos, né, do marido, da esposa, do cônjuge, ele nos faz lembrar, né, sobre a misericórdia de Deus. Né? Quer dizer, eu merecia talvez não ser perdoado, como realmente não mereço, mas esse perdão me faz entender um pouco mais a misericórdia de Deus. Né? Sim. Para isso é se colocar, como a Cris falou, né, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Que é muito difícil. Ainda mais no momento de crise, né? Ainda mais no momento de dor, né? É que num primeiro momento você quer matar, né? É o primeiro pensamento que vem, com certeza. Mas mas você tem que ter eu não consigo pensar na palavra agora. Não é a maturidade também, mas ter um sangue frio de você respirar e falar, não, eu não vou fazer nada agora, eu vou esperar. Porque qualquer coisa que você faça com a cabeça quente, com o sangue no olho,
com certeza não vai dar bom. Vai piorar a situação. Vai piorar ainda mais. Ou seja, vai ter que pedir mais perdão ou perdão por mais coisas erradas Exato. que fez. A raiva não é boa conselheira. Ela não vai te aconselhar bem a fazer a melhor, sair da situação da melhor maneira. Então, assim, isso eu sempre fiz, eu tenho isso comigo desde sempre, para tudo, para todas as situações. E apliquei no nosso casamento também. E deu muito certo. Né? Ela falou desse negócio de matar, eu lembrei de um vídeo, acho que é do John Piper, se não me engano, numa conferência. Com o Timothy Keller, acho que é com o Tim Keller e John Piper. Eles perguntando uns para os... Falando a respeito de casamento entre eles lá. E aí um deles falou assim, olha, mas você já pensou em separação? Ele falou, não, separação nunca pensei. Homicídio, sim. Algumas vezes. Homicídio, ok. Separação, não. Já ouvi. Muito Mas você bom. nunca pensou isso não, né? Não, né? Não. Não. Calma. Calma. Tem tempo. 10 anos, né? 10 anos. Dá tempo de pensar bastante ainda, né? Tem um amigo que diz que tem a crise dos 7 anos, né? Já ouviu falar da crise Ah, dos 7 anos? sim. Diz que a crise dos 7 anos, na verdade, é a crise dos eletrodomésticos, né? É isso. Você... Sabia? Não ligado ao eletrodoméstico. Eletrodoméstico, é. Porque tudo começa a quebrar, você casa, ganha tudo novinho, né? Aí, com 7 anos tá tá quebrando. tudo vencendo o prazo de validade. Aí tudo começa a quebrar. Aí começa Aí a mulher começa a ficar brava porque não tem dinheiro suficiente, porque são 10 anos, não deu tempo ainda de você, não né? dá tempo de jeito nenhum. Aí a mulher começa a ficar brava, aí começa a briga e se instaura a crise dos eletrodomésticos. Aí é complicado. Então, analisando todo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, o perdão é um evento e também a gente pode dizer que é um processo. Além desse evento, ele também é um processo na nossa vida. Acho que se perdoa, mas também depois da restauração talvez Dependendo da situação, da gravidade ele do pode ser um assunto. evento e um processo, ou ele pode ser um processo e um evento. Porque assim... Eu acho que as duas... Depende. Testemunho. Aconteceram Hora de sair situações... correndo. Não. Aconteceram situações na nossa vida que eu precisava liberar perdão. Eu achava que eu tinha perdoado, entendeu? E aí, depois de um tempo, durante uma reunião de casais, eu descobri que eu não tinha perdoado realmente, entendeu? E ali, Deus me quebrantou e ali aconteceu o evento. Inclusive uma reunião de casais, Entendeu? que a gente estava... Organizado. Exatamente. Entendeu? Aí, ali aconteceu a liberação do perdão. Ali, Deus me quebrantou e me mostrou que eu não tinha perdoado E olha, realmente. Anos depois. Anos depois. Anos. Exatamente. Não foi tipo, na semana seguinte. Não. Anos. A gente não falava mais do assunto. Aquela coisa de não revirar no lixo, aquela coisa de que a gente não vai aplicava jogar... toda seguindo essa o protocolo. teoria. Exato. É aquilo que nós falamos, né? Protocolo à Leva, risca. depois de anos, fala, poxa, preciso resolver isso daqui. Protocolo à risca. Exatamente. Mas, apesar dela ter decidido me perdoar, ela estava no processo de perdão. Exatamente. Isso que você perguntou. Ela estava no processo de perdão. E o evento do perdão aconteceu um bom tempo depois. Assim como, por exemplo, eu tive uma situação com ela em que aconteceu o evento primeiro. Eu cheguei em casa, a gente discutiu, ela chorou, eu quebrei o pau, enfim, foi aquela coisa, mas eu decidi perdoar e foi. Exato. Assim, teve o evento, mas depois teve o processo. Porque, apesar da decisão ter sido tomada naquele momento, aquilo para ela ainda não estava bem resolvido. Aquilo para mim ainda, de certa forma, machucava. Porque não é um passe de mágica, né? Não é assim. Você precisa... Deus trabalha isso dentro de você em mais ou menos tempo. Mas o perdão acontece. O perdão acontece se você está realmente... disposto a liberar perdão, e se você busca esse perdão também em Deus, é fundamental você levar essa situação para Deus. Não é você e o seu cônjuge que vão resolver isso sozinhos pela própria força. E também São capazes. isso mostra para a gente, né, tanto na prática, tanto biblicamente nós temos isso, quanto na prática, que o tempo não cura, né? Aquela ideia, às vezes, ensinamento filosófico, a ideia, o tempo não cura. O que o tempo faz? Ele só... assim, atrasa esse cuidado que tem que ter, essa conversa que tem que ter. E, às vezes, né, quando acontece de não tocar mais no assunto por causa do tempo, mas não é porque foi resolvido, é porque a pessoa
decidiu não tocar naquele assunto porque vai criar mais conflito e ela não tem coragem de resolver aquela questão. Inúmeros, né, aconselhamentos feitos, tinha coisas a serem tratadas e a pessoa não queria tratar aquilo, não é porque ela, eu perdoei, não, ela não queria tocar no assunto para não gerar mais conflito. Longe de estar resolvido. Longe de estar resolvido. Às vezes traz mais sentimentos, né, de orgulho, de tristeza, Na verdade, uma preguiça sentimental, né? Porque perdoar Quer saber? Deixa. Pastor, Pra lá. às vezes a esposa fala assim, pastor, quer saber? Não toca nesse assunto, não, deixa quieto. Deixa isso pra lá. Pastor, a gente nem lembra mais. Ou Às então vezes o marido finge fala... que nem vê, né? Não que é a ideia, né, que nós temos... Lembra do livro do... Eu nunca lembro. 0 a 0? Não, o livro do Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, os conflitos. Esse nome. Não, mas não é do 0 a 0, é outro que ele fala sobre o fato de você ser evasivo, né, você foge, combativo ou você é pacificador, né, que é os três... As três formas de resolver um conflito, né? E às vezes o evasivo, ele é aquele que sai fora, né? Ou seja, não está acontecendo nada, mas ele carrega a mágoa no coração. Eu tenho uma história assim, né, de acompanhamento com uma pessoa em que eles estão, né, o marido e a esposa casados há mais de 30 anos e ela carregou mágoa por mais de 25 e ela lutou, ela planejou, né, isso é contado e tal, durante tantos anos, uma independência financeira. Aí, quando ela conseguiu uma independência financeira, ela chegou e disse assim, tchau, vou viver minha vida. Ela fez pensado cada parte, né, cada ponto. Planejou a vida, né? Que coisa. Planejou uma vida sem ele. Sem ele, e viveu todos os anos, e cumpriu, né, ali o seu papel como esposa. Ou seja, quando ela decidiu fazer isso, ela já não estava mais casada. Não estava mais casada, assim... cumprindo todas as, né? Mas a meta não era, né? Não era o casamento, a meta era a independência financeira. A meta era outra, né? Para dizer assim, eu não quero mais você e foi embora, assim, pegou triste. as coisas e foi embora. A meta do casamento, né? Como a gente aprende sempre, né? E tem procurado compartilhar também. A meta do casamento é fazer o outro feliz, né? Então, assim, se ela já estava pensando na independência financeira, então ela já não estava mais casada com ele. Não tinha mais meta no casamento dela. O casamento dela já era um negócio, talvez. Bom, não era um casamento. Exatamente. Era mais vamos viver junto para criar o filho. Uma aposentadoria, né? Que também muitos casais, infelizmente, vivem assim, né, Luana? Quando se lidam com esse ninho vazio, que é o que vocês estão passando hoje, aí se olham e falam assim, quem é você? Porque não teve, né, esse relacionamento, o tanto perdão e o relacionamento convívio, né, comunicação, né, do dia a dia. Meus filhos, eles têm um grupo de amigos em Belém, né? E eles têm o hábito de comemorar o Dia de Ação de Graças em casa. Então, eles vão para a igreja, tem o culto, e depois do culto, cada um faz um prato, e os amigos vão todos para casa. Era lá em casa, né? Quando a gente estava lá. Agora, esse ano, eu já não sei como é que vai ser. Mas aí eles fazem o quê? Eles escrevem motivos de dar ações de graças naquele ano. Então, aí eles sentam depois do jantar, numa roda de conversa, e aí eles vão falar sobre... Gratidão e o que eles tiveram e experimentaram naquele ano, que eles vão dar graças, né? E aí, eu me lembro que um ano, o Leonardo e a Isabela falaram que eles davam graças por eles, por um pelo outro. Porque meu pai e minha mãe, eles são muito eles. Eu me lembro disso, assim, o tempo todo. O meu pai e minha mãe são muito eles. Não que a gente não tenha cuidado deles, eu acho que a gente cuida deles direitinho. Muito Vou bem. fazer uma parte aqui. Mas a gente tem uma coisa assim, eu tinha um hábito, eu sei que incomodava eles, eu fazia isso de maneira muito sem querer. Assim, sem querer. Mas às vezes a gente estava na sala, ou conversando, ou assistindo TV, ou sei lá, fazendo alguma coisa. E ela estava na cozinha, eu estava no quarto, estava longe, e eu chamava ela. Vida, vem aqui, eu tô sozinho aqui. E os meninos estavam lá. Eles ficavam muito bravos. Ô pai, está aí. Calma, mas você... eu tô sozinho. Mas aí você poderia dar uma explicação bíblica. Vocês estão aqui, mas vocês não podem suprir o auxílio Dava, mas não tinha conversa. Bom, já ouviram aquela frase, olha, isso eu não perdoaria. Você já ouviu essa frase em algum momento? Já ouviu essa frase? Olha, isso... eu perdoo qualquer coisa, menos, e aí, a ofensa. Acho que pela nossa cabeça pecaminosa e orgulhosa, passa. A pergunta é, existe ofensa que não pode ser perdoada no casamento? Biblicamente, não, né?
Biblicamente, todos os pecados todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo, né? O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que não é o caso do casamento, né? Não é o caso aqui. Então, é mais difícil, apesar da gente saber que não tem escala de pecado, né? Pecadinho, pecadão, tipo, multa de trânsito, esse aqui é 2 pontos, esse aqui é 7 pontos, não é assim, né? Assim. Mas independente disso, a gente tem situações que são mais difíceis de ser tratadas realmente. Tem situações que mexem mais com a gente, que mexem mais com o nosso ego, que mexem mais com o nosso amor próprio, e que são mais difíceis de ser perdoadas. Claro, são muito mais difíceis de ser perdoadas. Mas todas as situações, elas precisam ser colocadas diante de Deus, e diante de Deus, primeiro em oração, até individual. Você recebeu o pecado, antes de qualquer coisa, dá um tempo, vai orar, coloca isso diante de Deus, pede tranquilidade, pede discernimento. Sim. Vai para o teu cônjuge, senta, conversa e resolve. Não é fácil, não é. Tem situações que são muito mais tranquilas, tipo, aconteceu uma coisinha aqui, tá, perdão, perdoou, foi, vamos embora. Segue a vida, segue o fluxo. Mas tem situações que não. Tem situações que você fica dias ali naquele mal-estar em casa, fica um olhando para o outro, um olha para o outro chora, porque está arrependido. E assim, não é feio pedir ajuda. Tempo. Eu acho que essa busca pela intervenção não é feio, não é exato, peça ajuda. Não é feio, não é chato, não é incômodo. Vai ter gente, vai ter irmãozinhos mais. Isso, o Senhor vai ter preparado uma pessoa, como vocês, por exemplo, vai ter uma pessoa que o Senhor preparou para aquela situação. Peça ajuda, procure ajuda. Se você não consegue lidar sozinho com a situação, procure ajuda. É a melhor solução. O seu pastor, ele foi preparado por Deus para fazer isso, para te ajudar. Ele está ali para isso. Existem grupos na igreja que podem fazer isso. Existem grupos de casais que são preparados para isso, para te receber e para te ajudar a resolver. Porque não existe problema sem solução. Todos os problemas têm solução. Até a morte, Cristo resolveu. Então, existe solução para o teu problema. E um olhar de fora, né? Exato. Traz uma visão melhor do que a gente pode, quais meios que podemos seguir para sair daquela situação, às vezes, né? De fora e às vezes a experiência anterior vivida. Isso aconteceu com a gente, como eu contei, dos dois lados. Sim. A gente tanto teve apoio para situações que a gente viveu por casais mais experientes que já tinham vivido aquela situação, como a gente pôde ajudar casais mais jovens que passaram por situações que a gente passou e a gente falou assim, opa, peraí, vamos lá. Vamos ajudar vocês. Então, assim, pedir ajuda Isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Exato, na palavra e na família da fé, né? É uma graça. Não quer dizer que daqui, sei lá, um dia desse a gente não tem que pedir ajuda precisar. De novo. Exatamente. Não, né? É a mutualidade cristã, né? A hora a gente ajuda, a hora a gente é ajudado. Exato, porque nós não estamos prontos, né? Não. Nós só vamos estar prontos quando o dia que Jesus voltar ou o dia que Ele me chamar. Então, aí nós vamos estar prontos. E não por mérito nosso. Não por mérito nosso, porque se fosse mérito nosso, jamais. E quando a gente condiciona o que a gente vai perdoar, nós reduzimos, né, e tiramos o significado da graça de Deus, né? Como se Deus falasse, claro que nós temos aí um pecado contra o Espírito Santo que é específico nas Escrituras, mas os outros pecados, o Senhor, Ele pode perdoar, assim como nós vemos testemunhos de pessoas sendo convertidas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor. Então, quando eu condiciono o meu perdão à minha esposa no casamento, eu já estou colocando uma barreira para talvez me proteger e dizer assim, isso eu não vou perdoar não, porque eu tenho a minha posição já estabelecida, né? Mas isso tem que ser pensado e também levado, como foi falado aqui, aos pés do Senhor. E falando de ajuda, falando de crescer e ter mutualidade, nesse próximo sábado, na verdade amanhã, nós teremos a conferência para casais aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que cuida das famílias, que cuida dos casais, com 2 palestras que são muito importantes, com o Dr. Luiz Caseira, que vai falar sobre intimidade e sexualidade bíblica, e outra palestra
Por Com mim. você. Comigo. O nome da conferência é, inclusive, o nome do nosso programa aqui, né? Fazendo toda uma associação para que você lembre do programa e lembre da conferência. Conferência Bem Casados, onde você vai receber instrução bíblica. Você pode entrar no site ppinheiros.org.br. Deve ter alguma vaga lá para você. Foi ampliado o número, né, de pessoas para participar da conferência com todo o processo que tem acontecido hoje. Então, entre lá, veja essa vaga, se inscreva, venha você, venha a sua esposa, seu marido, vem ser edificado, né? Vem ser treinado, vem ser influenciado e edificado para cuidar de outras pessoas. Desafiado também, né? Então, desafiado. A não viver na mediocridade, né? Exatamente, a viver aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito do casamento. O casamento é o quê? Muito bom. É muito bom. Oh, E a palavra do excelente Senhor- também. Exatamente. E viver assim faz, obviamente, a parte do nosso viver cristão. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Que gostoso, que Passou, né? beleza. Passou. É tão Ela bom. estava nervosa, Não né? precisava nem pastor? ter Não, ela sofrido. cresceu muito bem. Não precisava nem E é sofrer. interessante, né? Há um autor que diz assim que nós erramos nas coisas que são elementares. Inclusive o autor bíblico diz isso, Hebreus, né? Vocês deveriam ser mestres. E é interessante bater esse papo, porque isso nos remete a tantas coisas que às vezes estamos deixando de fazer, que conhecemos, que às vezes estamos em contato teórico todos os dias, mas no confronto da vida aquilo, né, nos leva a um desafio. Então, para chegar ao fim desse bate-papo gostoso, queria pedir uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo, talvez com dificuldades de perdoar, talvez com dificuldades no relacionamento nesse momento, levando mágoa por muitos anos. Qual é o último conselho, né, que vocês deixam para esses casais, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu diria que você tem que buscar intimidade com Deus. Acho que esse é o conselho mais importante das nossas vidas, para tudo aquilo que fazemos, inclusive e principalmente para a nossa relação conjugal. Busque intimidade primeiro com Deus. Busque intimidade com Deus em oração, busque intimidade com Deus na leitura da palavra, busque intimidade com Deus na aplicação da palavra, não só ler, né, e ter o conhecimento intelectual da palavra, mas aplicar a palavra na tua vida, aplicar a palavra nos teus relacionamentos. Quanto mais distante você estiver de Deus, mais difícil com certeza vai ser a sua relação conjugal, e mais difícil vai ser a tua relação no teu ambiente de trabalho, e mais difícil vai ser a tua relação no ambiente acadêmico e a tua relação com os teus filhos e com os teus pais. Enfim, quanto mais longe você estiver de Deus, mais duro vai estar o teu coração, mais egoísta você vai ser, mais ídolo do seu próprio coração você vai ser. Então, o meu conselho é esse, é buscar intimidade com Deus através dos meios de graça que Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos fazer isso e que nós possamos verdadeiramente pedir a Deus que Ele nos dê entendimento e que Ele nos dê força e que Ele nos guie para aplicar aquilo que está na palavra dEle no nosso dia a dia. Exato. E depois de tudo isso feito, é muito bom. É muito bom você ter uma pessoa com quem você pode confiar, com quem você pode contar, com quem você pode dividir a tua vida, dividir os problemas, dividir as felicidades, ver, olhar para trás e ver os anos que se passaram e que vocês construíram uma vida juntos. Isso é muito bom, isso não tem preço, isso é obra e graça do Senhor. Então, assim, lutem por isso, construam isso. É uma coisa maravilhosa você olhar para trás e ver. E olha que a gente nem tem tanto para trás assim para olhar ainda. A gente conhece a gente conhece casais muito mais velhos que a gente que olham para trás e veem a vida que eles levaram. Houve problemas, sim, houve problemas, mas eles passaram por todos esses problemas com a mão poderosa do Senhor ajudando e carregando, né? Então é muito bom, é muito bom. Experimentem isso, é muito bom. Queremos agradecer, presbítero, Cris, muito obrigado. Que papo gostoso, né, Luana? Sim, foi um prazer, é bom. Nós que agradecemos, foi muito Foi bom. ótimo. Muito bom ter esse ensinamento bíblico. Voltem mais vezes para falar de outros temas também. A Cris... Talvez ninho vazio. Olha só. É verdade, Luana. Sim. Quem sabe um tema Lidar sobre- com o ninho vazio, Exatamente. né? Deus abençoe e Amém. continue abençoando tanto o trabalho de vocês, quanto o ministério aqui na igreja e o casamento. E agora os filhos, a herança do Senhor formando suas famílias, né? Que bênção, isso é muito bom. Deus continue abençoando. Obrigado. Amém.
E você que esteve conosco até agora, nós queremos agradecer, né, Luana? Sim, muito obrigado por estar conosco, né? Mas, ó, Luana, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente assistindo e talvez nem seja inscrito aqui no canal da igreja. Nós temos uma meta, inclusive nós estávamos aqui com o diretor da TV, e é importante reforçar isso. 1 milhão de inscritos no nosso canal aqui do YouTube. Então, faça a sua inscrição, compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. O nosso objetivo aqui, né, dessa TV missionária, dessa igreja missionária, é levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Então, faça a sua inscrição, ative o sininho, todos os protocolos aí do YouTube, para que você possa continuar recebendo os conteúdos aqui da nossa TV e da nossa igreja. Ainda mais com essa grade maravilhosa, né? Exatamente, tanta coisa boa. Sim, maternidade. Sim, 115 anos, né, foi completado com nova grade aqui, então isso é importante para o seu crescimento. Eu quero deixar aqui um livro para que você possa comprar, 15 lições para transformar o seu casamento, tá? Este livro está na nossa editora, você pode entrar, editorebron.com.br, entra lá, compra o livro, são 15 lições para você fazer com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, para que você possa ter um crescimento e além de poder crescer, desenvolver, vai ajudar ainda os missionários da nossa junta, né? Exatamente. Que é uma bênção, muitos projetos acontecendo, igrejas sendo abertas. Exatamente. Então, Deus continue abençoando a sua vida, muito bom tê-lo aqui e semana que vem nos encontramos, se assim Deus permitir.